Galerinha, e aí, tudo bem? Eu sou o Lucas Trindade e depois de muito analisar algumas gravações de alguns irmãos, né, e alguns ensinamentos da Palavra de Deus, fugir um pouco daquilo qual o contexto das Escrituras estavam realmente passando, eu resolvi começar a fazer esse vídeo, né, de uma série de outros que acontecerão. Quero convidar você a estar comigo nisso, né? Então, desde já, eu digo a você que se inscreva nesse canal, né? Deixa o like aí também, né? Que mostrará a incentivação para que eu continue gravando aí, para que a gente possa estar crescendo em graça, tá certo? Quero desejar paz e a graça do Senhor a todos os meus irmãos, tá certo? E verdadeiramente vamos buscar examinar as Escrituras e compreender segundo o que verdadeiramente ela mostra, tá certo? Uma passagem que eu quero ler hoje, juntamente com vocês, está no livro de Atos, capítulo 10. Essa passagem é bastante polêmica, tá certo? Mas é uma passagem muito incrível, né? E é por isso que eu quero começar com ela. Esse nosso momento aqui de estudo. E logo em seguida, deixa os comentários embaixo aí, tá certo? Esse vídeo também será postado no Face, né? E desde já quero mandar um abraço aí para toda a minha rede do Face também. Que Deus ele continue abençoando cada um de vocês, meus irmãos, né? E vamos estudar. Então, no livro de Atos, capítulo 10, desde do primeiro verso, vai contar a história de um centurião, né? Um comandante de 100 soldados. Ele faz parte de uma corte chamada italiana. E logo no verso 2 do mesmo capítulo, diz que esse homem é um homem temente a Deus e que ele fazia muitas doações, era uma pessoa que ajudava o outro, certo? Seguindo a história, no verso 4, vai contar que em um momento este homem estava em oração. E orando, um anjo aparece a esse homem. Esse homem treme, mas ele questiona e diz: "Que é, Senhor?" Né? O mesmo, "O que queres, Senhor?" E o anjo responde a ele dizendo: "Olha, as suas orações foram ouvidas. Também a sua forma de tratar o outro, de ajudar o outro, foi recebida diante de Deus." Né? Então, aquele anjo pede a esse centurião chamado Cornélio que envie mensageiros até uma cidade onde Simão Pedro está hospedado, também na casa de Simão, o curtidor, né? E quando esse anjo se retira, imediatamente ele escolhe pessoas de sua confiança e envia até Jope, aonde Simão Pedro está hospedado, na casa de Simão, o curtidor. Veja só, o anjo deu toda a informação a ele, né? Tinha dito: olha, envia até Jope, lá você vai chegar até a casa de Simão curtidor e você vai procurar por Simão, que tem por sobrenome Pedro, né? Então todas as informações tinham sido dadas a ele. Então ele faz exatamente isso, envia os seus mensageiros, de novo eu quero dizer isso, de sua confiança, né? E nesse exato momento, né, no dia seguinte, na verdade, Pedro ele sobe, né, para o eirado, né, para uma parte um pouco mais alta da casa, e ali ele vai fazer as suas orações. Algo que a Bíblia ela relata, isso no verso 10, diz que ele estava com fome, mas a sua comida ainda estava sendo preparada. Nesse exato momento, e em sua oração, Pedro ele tem uma visão. Ele vê um lençol preso pelas quatro pontas, descendo até ele. Dentro desse lençol, quando ele consegue avistar, né, o que tem dentro desse lençol, ele vê todo tipo de ave, quadrúpedes,
répteis, né? Então ele consegue ver exatamente isso. Ele escuta também uma voz de um anjo dizendo: mata e come. Logo ele responde, né? Verso 14, ele diz assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi algo comum e imundo. O anjo fala a segunda vez a ele dizendo assim: ao que Deus purificou, não considere comum. Vamos lembrar exatamente desse verso, né? Que é o verso 13. Ao que Deus purificou, isso quem falou foi o anjo, não considere comum. O anjo repete isso por 3 vezes, né? Falando com ele, que era para ele matar e comer, e ele continuou falando a mesma coisa, e por 3 vezes se repetiu isso, então foi retirado o lençol. Aí é que está o questionamento. O que quer dizer essa passagem? Será que Deus ele queria dizer que o alimento agora poderia ser qualquer um? Ou seja, a gente não tinha mais restrição de alimento como acontecia no passado. Todos os alimentos são purificados agora por Deus. Será que o texto quer dizer isso? Eu realmente estava me questionando sobre essa questão. E o entendimento da Bíblia, ele não pode estar fixo em um texto isolado ou um verso isolado, né? Fora do seu contexto. Isso é de extrema importância. Um texto está dentro do contexto. Lembre-se sempre disso. Nenhum verso isolado, nada na Bíblia é solto. Tipo, tudo tem um sentido, tudo tem um contexto, tem uma história sobre aquilo, né? E se for necessário, estudaremos a Bíblia inteira para entender um só verso. Continuando, ele começa a ficar pensando sobre essa visão. Isso no verso 17, ele começa ali a ficar se martirizando de fato com aquela visão, porque queria dizer algo. De fato queria dizer algo. E agora o que quer dizer essa visão? Imediatamente, né, chega na porta de Simão Curtidor, aonde Pedro está hospedado, os homens enviados de Cornélio. Lembra de Cornélio? Tinha enviado três pessoas, 3 mensageiros ali, né, até onde Pedro estava hospedado. Chega exatamente esses homens na casa de Simão Curtidor. Eles são atendidos e lá eles procuram exatamente por Pedro, né? Nesse momento, o Espírito fala a Pedro: aí embaixo tem 3 homens. Desce, vai com eles e não duvide nada, porque foi eu quem os enviou, né? Ou fui eu que o enviei. Isso está no verso 20, tá certo? Então, o Espírito confirmou ali dizendo que Pedro deveria ir com aqueles homens e que foi ele que tinha enviado exatamente aqueles homens até ali para procurá-lo. Pedro ele desce, né, se apresenta e diz: eu sou Pedro, a quem vocês estão buscando, e ele questiona, né, o que é que eles queriam. Então eles ali diz: olha, o nosso Senhor, né, o centurião, o nosso Senhor tinha mandado eles, né, ele é uma pessoa reta diante de Deus, temente de Deus, enfim, teve uma visão de um anjo, o qual mandou procurar você, né, e agora ele está lá, né, esperando você, ele mandou te chamar, está esperando você, pois ele quer ouvir as tuas palavras. Verso 22. Verso 23 diz que Pedro convidou aqueles homens a entrar, né, e foi ali hospedado. No dia seguinte, eles saíram de viagem, exatamente para ir até essa corte onde o centurião está. Nessa corte, o centurião ele já tinha organizado tudo. E algo muito interessante, ele juntou toda a sua família, amigos, e colocou todo mundo junto ali para a chegada de Pedro.
E ele estava muito ansioso para essa chegada. Tanto é que quando Pedro chega, né, pela falta da compreensão qual ele tinha, enfim, ele não tinha uma compreensão exata ainda. E quando Pedro chega, ele se lança aos pés de Pedro. Pedro, nesse exato momento, chama a atenção dele e diz assim: levanta, porque eu também sou homem. Pedro, ele segue exatamente isso, né? O único que deve ser adorado é Deus. O verso 28 diz que Pedro ali se dirigiu a Cornélio, né? E diz assim: vós sabeis que é proibido a um judeu estar ou mesmo se aproximar de uma pessoa de outra raça. Isso está no verso 28. Mas aí ele deixa algo bastante interessante. Mas Deus demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Lembra o que o anjo falou lá atrás, na visão de Pedro ainda? Ao que Deus purificou, não considere comum ou imundo. Compreende agora como começa a se encaixar assim a questão da visão de Pedro, né? O que será que Deus estava querendo falar exatamente com essa visão? Aí a gente começa a ir para um contexto de fato. Qualquer outra raça era considerada comum e imunda para os judeus. E Deus exatamente estava quebrando essa acepção de pessoa. Estava exatamente quebrando esse pensamento judaico. Verso 29, Pedro diz assim: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Porque ele falou isso exatamente porque Deus tinha mostrado que não considerasse nada comum ou imundo, né? E quem tinha ido buscar ele eram pessoas consideradas comum ou imundo. Como Deus já tinha o alertado, ele foi sem vacilar, exatamente pela demonstração que Deus ele já tinha sido, pela demonstração que Deus tinha feito a ele. Então ele agora questiona por que razão mandar-te-me, ou seja, por que razão mandou me chamar? Por que razão mandou me chamar? Pedro faz exatamente esse questionamento a Cornélio. Né? Cornélio ali começa a explicar que faz 4 dias, a partir do verso 30 aí em diante, faz 4 dias, né, que ele estava em um momento de oração, um anjo aparece a ele, né, e aí faz aquele relato de que Pedro estava em Jope, que mandasse mensageiros lá para buscá-lo, porque Pedro teria algo para falar a eles. Ele assim fez. No verso 33, ele diz, depois do primeiro ponto de continuação, ele diz: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, eles estavam prontos para ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então, Pedro ali começa a falar, né? Verso 34. Falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, os judeus faziam uma acepção de pessoas. Então, Deus ali, em uma visão, demonstra que aquelas pessoas o qual os judeus não queriam contato, também eram abençoadas por Deus. Ou seja, não considere comum, nem imunda, também são e fazem parte da aliança de Deus. Então, no verso 35, pelo contrário, né, ele diz, pelo contrário, Deus não faz acepção de pessoas, verso 34, verso 35, ele diz, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que teme a Deus e faz o que é correto, é aceitável. Então, ali agora ele começa realmente a fazer a sua pregação, né? Então, o verso 36 vai dizer: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, né? Anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E aí ele chama a lembrança, né, daquele centurião e daquele povo que estava reunido ali. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia
tendo começado desde a Galileia, né, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez aqui na terra. Então, tipo assim, ele começa ali a fazer a pregação do que ele tinha vivido com Jesus, né, para aquele povo. E ele começa a explicar o que ocorreu, né, que as pessoas mataram Jesus, né, mataram Jesus e Deus ressuscitou a esse mesmo Jesus. No final, no verso 43, né, ele diz assim: tendo todos os profetas dando testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ou seja, depois de toda a pregação que ele fez, né, dizendo que Jesus Cristo esteve ali, fez o que era bom, e aí ele termina dizendo assim, ó, a intenção de Deus realmente é alcançar as pessoas e realmente redimi-las do seu mau caminho. Deus, ele realmente quer aceitar o seu povo, ele quer o seu povo, né? E isso depende exatamente de cada um de nós. E querer ou não querer é uma escolha. Dito isso, no verso 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E o verso 45 vai dizer algo muito mais interessante ainda, né? Além de algo tão importante ter acontecido, algo interessante é a surpresa do povo judeu, né? E aí verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Sobre os gentios também foi derramado o Espírito Santo. Não considere algo comum ou imundo. Ou seja, quando o Espírito veio sobre aqueles gentios, Deus estava demonstrando a aceitação que ele tinha pelo aquele povo, o qual os judeus diziam que não tinha parte com Deus, o qual os judeus realmente abominavam, né? Tinham pessoas como impuras. Então, qual é a intenção exatamente desse vídeo? É a gente compreender de fato o que a Escritura de Deus ela quer falar ou ela está falando, né? Vamos mais para frente, né? No verso 47, o apóstolo ele diz assim: porventura, pode alguém aqui recusar a água para que não seja batizado este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Aí é o questionamento. Eu posso dizer agora que eu não vou batizar essas pessoas? Compreende? Tipo, como eu posso não batizar essas pessoas? Essas pessoas receberam o Espírito Santo. Assim como nós recebemos, essas pessoas também receberam. Então, essas pessoas foram batizadas. No capítulo 11, chega o conhecimento, seja o conhecimento, né, depois de eles serem batizados, um pouquinho antes ainda no verso 48, né, o apóstolo ainda diz assim: e ordenou que fosse batizado em nome de Jesus, né? Eles foram batizados e o apóstolo ainda permaneceu um pouco de tempo ali. Capítulo 11 agora. Né? Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram. Eu vou usar um termo um pouquinho mais conhecido, o colocaram contra a parede, né? Pressionou e questionaram, dizendo: você estava com gentio? Você comeu com gentio? Incircunciso? Essa é uma palavra o qual a Bíblia ela coloca no verso 2, né? E
Pedro, naquele exato momento, o que é que ele faz? Ele está contra a parede. Então, o que é que ele faz? Ele começa a explicar o que tinha acontecido. Né? Do verso 4 ao verso 10, ele vai explicar exatamente o que tinha acontecido. Tipo, ele estava subiu ao eirado, né, a parte mais alta da casa, para poder orar, né, e estando na sua oração, ele teve uma visão. Nessa visão, um lençol é baixado pelas quatro pontas. Dentro desse lençol tinha todo tipo de ave, quadrúpede, réptil, né, répteis. E quando ele vê, tem aquela visão, né, que o lençol chega até ele, ele escuta uma voz que diz assim: mata e come. Ele vai lá e também, de novo, relata que essa voz falou por 3 vezes e ele respondeu, né, dizendo que não, de maneira nenhuma, comeria, né, algo comum ou imundo. A mesma voz diz: ao que Deus purificou, não considere comum ou imundo. Do verso 11 em diante, ele agora começa a contar exatamente que naquele mesmo momento, o que é que acontece? Os mensageiros batem a porta, né, e ali ele é conduzido até aquela corte chamada italiana, né, e conversando exatamente com esse centurião chamado Cornélio, né, falava ainda com ele sobre a palavra de Deus, que foi o que a gente já leu no verso 44 do capítulo 10. O Espírito, eles foram batizados com o Espírito Santo. Escrito no capítulo 11, verso 15, exatamente para a gente poder pegar o texto aqui, é dito assim, né, Pedro em sua defesa ainda, junto com os apóstolos ali em Jerusalém. Ele diz assim: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Eles chamam os apóstolos para uma recordação, tipo, olha, no princípio nós não fomos batizados com o Espírito Santo, então esse mesmo Espírito desceu sobre eles também, né? Verso 16: então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Verso 17: pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Você vê o que é que Pedro fala nesse exato momento? Quem sou eu para resistir a Deus? Eu tive a testificação de que Deus ele tinha aceito aqueles homens, né? No verso 18 vai dizer que, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. Então você vê que ali tinha um rumor de uma guerra, né? Verdadeiramente um problema ia acontecer ali. E glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Os gentios também tiveram e têm a oportunidade de arrependimento. Então o que é que a gente vê? Que no capítulo 10, verso 9, quando Pedro tem aquela visão, ele estava tendo exatamente uma indicação de uma experiência que ele teria logo em seguida, que era exatamente a questão da aceitação de um gentio, uma pessoa que não tinha a participação no judaísmo, não fazia parte da aliança pelo povo judaico, ou seja, era um circunciso. Então, aquela visão estava exatamente chamando a atenção de Pedro para não considerar aquela pessoa imunda ou comum ou imunda. Então a gente pode chegar à compreensão agora de fato, né? A palavra de Deus em nenhum momento está dizendo que a gente podemos nos alimentar de qualquer alimento, ou seja, podemos comer de tudo, né? Em um outro vídeo eu queria até tratar exatamente de alimentação e vários outros textos em um outro momento, em um outro vídeo, tá certo? Esse é o princípio, né, de outros vídeos que virão. Mas o que a gente pode chegar é exatamente
na compreensão de que em nenhum momento aqui a gente consegue identificar que Deus ele está liberando assim que a gente se alimente de qualquer coisa, tá bom? O foco exatamente aqui não é nem tratar sobre alimentação no momento, mas é exatamente tirar, ou seja, e até chegar na compreensão de que a passagem aqui ela não está fazendo referência a nada sobre a questão de alimentação, mas sim do que aconteceria exatamente, que seria a aceitação dos gentios, que era considerado comum e imundo para o judaísmo, né? Então, que verdadeiramente a gente possa estar buscando estudar a palavra de Deus, né? Examinando as escrituras, como o próprio Jesus ele assim nos ensinou, em João ali, capítulo 5, verso 39, né? Buscando exatamente ter esse crescimento espiritual, né? E é por isso que eu começo esses vídeos, né? A partir de hoje, né? Eu estaria aí fazendo alguns vídeos sobre algumas passagens da palavra de Deus, e que verdadeiramente nós possamos assim crescer em graça, né? Deus verdadeiramente ele nos escolheu, Deus ele te escolheu, e precisamos de fato buscar o conhecimento, né? Por que nós devemos buscar o conhecimento? Mateus 24 diz: surgirão falsos cristos, falsos profetas, e se possível enganarão até os eleitos. Então a gente precisa estar alerta sobre essas coisas. Precisamos estar alicerçados na palavra de Deus e pedindo uma direção do Espírito Santo para compreender de fato. Quero deixar para vocês aqui o meu abraço, né? Mais uma vez eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, né? O seu comentário, bota o seu comentário aí, tá bom? Concordo, não concordo, Lucas, eu penso diferente, não tem problema nenhum, tá certo? Vamos conversar, tá bom? Vamos dialogar, vamos chegar exatamente numa conclusão, no conhecimento da palavra de Deus. Deus ele quer exatamente isso, que nós examinemos a sua palavra, que nós busquemos a fundo de fato o que ele quer para nossas vidas, tá certo? Quero deixar mais uma vez o meu abraço para todos os meus amigos aí, e para você ainda, né, que está tendo assim um primeiro contato, né, mais uma vez quero dizer, eu sou o Lucas Trindade, apresentando aqui um momento de meditação da palavra de Deus, tá certo? Forte abraço, não esqueça o like, se inscreva, Deus abençoe a sua vida, né, que verdadeiramente possamos estar caminhando para estar naquele grande dia com Ele, o autor da vida.